Hoje eu quero te falar sobre os 5 momentos dolorosos que eu já passei na minha vida, que outros caras de sucesso também já viveram. Esses momentos eles machucam, eles doem, mas eles transformam. Eu quero começar falando sobre tomar decisões difíceis. Uma das coisas talvez mais importantes nesse processo de tomada de decisão é a gente entender que nem sempre a decisão fácil hoje é a melhor decisão para o nosso futuro. Então a gente precisa aprender que desenvolver esta musculatura para tomar decisões difíceis, seja talvez demitir alguém no trabalho, talvez demitir alguém da sua vida que está te prejudicando, para que você possa sair daquela situação e ir para um novo patamar de vida, talvez é uma das coisas mais importantes. Geralmente a gente tende a querer ficar na nossa zona de conforto, aonde a gente já conhece, aonde a gente já gera resultado e a gente deixa de tomar uma decisão importante porque ela é difícil. Ou, pior ainda, talvez na mesma proporção disso, a gente toma a decisão mais fácil. Muitas vezes você está trabalhando num negócio ou numa empresa que você não gosta, já faz algum tempo, mas você está confortável, tem aquele salário no final do mês, aquela tranquilidade, e aí você não está confortável com aquilo. Mas a decisão que você toma é continuar nessa empresa. E aí o que acontece? Você adia um sonho futuro, um sonho talvez grande, que sim, num primeiro momento, a partir do ponto que você toma essa decisão difícil, ela é dolorida, ela te tira da zona de conforto. Mas talvez é exatamente essa decisão que você precisa tomar hoje, para que daqui 6 meses, 1 ano, 10 anos, você esteja exatamente no lugar que você quer estar. E aí é importante ter esta coragem de tomar decisão difícil no momento atual. Então pense nisso. O segundo ponto, aprender a levar nãos. Desde pequeno, a gente leva nãos dos nossos pais. Olha, eu quero um brinquedo, tal, e o meu pai diz não. Como que eu lido com isso? Naquele momento eu bato o pé, eu faço birra, como se diz, né? Ou eu aceito o momento, eu aceito aquele não, entendendo que talvez não é o momento certo. Não é porque meu pai não quer me dar aquele brinquedo que eu quero, mas é porque talvez não é o momento. Talvez eu não tenha idade para isso, talvez o meu pai não tenha ainda condições financeiras. É claro que quando a gente é criança a gente não tem essa consciência, mas hoje quando a gente é adulto a gente já sabe disso. A gente vem, ou pelo menos deveria saber, né? Que a gente veio de toda essa construção, dessa nossa jornada, e os não são parte do jogo. Se você tem um negócio, você precisa entender que para esse negócio dar certo, gerar receita é uma das coisas mais importantes. Se você escolhe gerar receita e ter resultado, você vai precisar aprender processos de vendas. E em qualquer processo de vendas você tem que aprender a lidar com não. Seja o digital, quando você sobe uma campanha de anúncios e não funciona, aí você precisa preparar uma nova campanha. Seja no presencial, no tradicional, quando você vai até o cliente, liga para ele e ele diz não para você. Talvez ele está dizendo não naquele momento, mas ele pode se tornar um potencial cliente seu no futuro. E no digital é a mesma coisa. Talvez aquela primeira campanha não deu certo, mas depois que você testa algumas, leva vários nãos, você vai encontrar em algum momento uma campanha mais adequada para você vender o seu produto. Porque você aprendeu o que não funciona e encontrou o exato caminho na comunicação. Como se comunicar, que jeito fazer o anúncio, a página. E a venda é a mesma coisa. Talvez você esteja errando alguma coisa na comunicação. Então, aprender de fato a levar nãos na vida é uma das coisas mais importantes para quem quer ter sucesso. Sucesso seja na carreira, nos relacionamentos, na vida profissional.
Então isso é uma das coisas mais importantes. E o terceiro ponto é perceber que você tem um monte de defeitos. Você não tem só qualidades, você tem defeitos também. Então, muitas vezes, as pessoas que estão ao nosso redor, elas podem enxergar melhor do que a gente os defeitos que a gente tem. Claro, pessoas de confiança que querem o nosso bem, então você precisa saber dividir isso. E aí você precisa aprender a analisar se o que essa pessoa está te trazendo realmente está fazendo sentido. E aí você entender que é importante você se aceitar mesmo com esses defeitos e você entender que você tem pontos positivos, coisas boas. Então, desenvolva essas coisas boas, seja melhor naquilo que você sabe que é bom, que é um ponto forte seu, e olhe para esses defeitos e busque melhorar eles até um certo ponto para que eles não te prejudiquem. Talvez você não vai ser o melhor cara do mundo naquela função aonde você tem dificuldades, mas você pode melhorar um pouco ao ponto desta função que você exerce hoje não te atrapalhar. Agora, quando você sabe que tem qualidades, que tem pontos positivos, aí você pode treiná-las para ficar ainda melhores. Vou te dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que, na minha personalidade, eu planejo muito bem. Eu tenho uma visão do negócio, dos pontos, uma visão contextual de como que as coisas funcionam. Só que isso é algo bom e em algum momento, se eu não estiver ligado, pode ser que seja algo ruim. Por quê? Eu posso ficar muito tempo preso no planejamento, sem tomar ação. Então ele é meu ponto forte, mas ele pode se tornar um ponto fraco se eu não estiver com isso em equilíbrio. Melhor dito, ele é um ponto forte, mas ele pode me sabotar se eu não estar consciente disso. Então eu planejo, eu organizo, eu consigo desenhar o modelo de negócio, fazer o planejamento, só que eu tenho que estar atento que isso precisa ser feito por um determinado período. Depois disso, eu deixo o planejamento aqui e vou para o campo da ação, vou para a minha realidade. E aí vou executando e vou, através da realidade, das ações, eu vou ajustando o planejamento que eu fiz. O quarto ponto é abrir mão da recompensa imediata. A gente tem o hábito, ser humano, de querer ser recompensado no curto prazo. Então, quando você vê uma criança pequena, fizeram um experimento, um teste esses tempos, e você oferece para ela um chocolate agora ou dois daqui 15 minutos, a maioria das crianças preferem o chocolate agora. Elas não querem esperar daqui 15 minutos para comer 2 chocolates. Então elas preferem o ganho menor no momento presente, no agora, de forma imediata. Então uma das coisas mais importantes para ser trabalhada aqui é ter esta consciência de que talvez você precise abrir mão de uma recompensa imediata para ter uma recompensa muito maior no futuro. Quando você abre o primeiro negócio, você ganha o primeiro dinheiro, começa a entrar na conta bancária, você tem a primeira impressão. Geralmente o que acontece que eu vejo com as pessoas, né? Comigo aconteceu isso bem no início do negócio. Você quer comprar o seu carro, você quer comprar muitas vezes uma roupa, fazer uma viagem, mas esse talvez é o momento mais importante do negócio, onde você precisa guardar esse dinheiro para investir, reinvestir esse dinheiro no negócio, para que no futuro esse dinheiro possa trabalhar para você de forma passiva. Você contrate pessoas com esse dinheiro, invista em projetos com esse valor e consiga prosperar ao longo prazo. Você passe por uma situação desafiadora, difícil, e você tem a caixa para suportar isso. Então é muito importante você entender que no mundo dos negócios, ou quem quer
ter sucesso em qualquer área da vida vai ter que abrir mão de uma recompensa imediata, em prol de algo maior ali na frente. Agora, o quinto é o mais importante e que eu vejo muitas pessoas falharem exatamente nesse aqui. São pessoas que se vitimizam, que terceirizam a responsabilidade para o governo, para o mercado, para um sócio, muitas vezes para o cônjuge no relacionamento. Então você precisa entender que a responsabilidade da sua vida é só sua. Você vai ter as pessoas ao seu redor, você vai cuidar das pessoas que merecem ser cuidadas, que estão ao seu redor, mas a primeira pessoa que precisa ser cuidada é você mesmo. Então, a responsabilidade disso é sua. Se o seu negócio não está dando certo, talvez você precise se questionar: o que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso fazer de melhor? O que eu preciso mudar? Então, é sempre sobre você, você se transformar, você crescer como indivíduo para que você tenha melhores resultados em qualquer área da vida, seja nos negócios, seja num relacionamento, na família. Então isso é muito importante, você ter esta consciência sobre a sua responsabilidade pelo que acontece ao seu entorno. Agora me conta, qual dessas 5 dores você já viveu ou está passando exatamente agora? Eu quero te deixar uma recomendação, se esse vídeo fez sentido para você, de um outro material que eu gravei aqui no meu canal. Eu quero deixar ele aqui num lugar desse vídeo sobre um assunto que eu considero importante. Os 2 pensamentos que podem estar talvez te travando nesse exato momento. Então clique e assista.